De volta com o programa Fala Doutor, o último bloco do programa, nesta noite de quinta-feira, aqui pela TV Gazeta Norte Mineira, né? Falando hoje para o mundo inteiro, tá? Full HD aqui para Montes Claros, Full HD para Janaúba e Nova Porteirinha, né? Em canal aberto. Tá com um probleminha nesse telefone aqui. Não liga, gente, eu não atendo, não adianta. E também nas redes sociais, tá? Vou dar um jeito, viu, doutor? Hoje ele está atrapalhando um pouquinho, mas na semana que vem nós vamos dar um jeito nele, para deixar. Doutora, no bloco passado começamos a falar sobre o problema de lúpus e dissemos que a senhora ia abordar gota serena, né? Para quem gosta da dobradinha, que mais? Cerveja. Carga pesada cerveja, né? Então, vamos falar sobre agora este problema que é a gota. O que é a gota, doutora? A gota é uma doença metabólica, ou seja, ela tem um componente familiar, mas ela vai precisar de algum tipo de sensibilidade daquele organismo a tudo que é proteico. Por isso que uma dobradinha, muita carne, ou seja, um churrasco, cerveja, os enlatados, embutidos, favorecem a precipitação do ácido úrico no sangue. Então, geralmente, a gente tem um nível de ácido úrico que é tolerável, e essas pessoas que têm um componente familiar são mais sensíveis ou mais propensas, não filtram tão bem. Então esse ácido úrico se acumula no sangue e então ele inflama as articulações, como o pé, joelho, é muito mais comum o membro inferior. Doutora, a gente vê aqueles butucão, né? Exatamente. No cotovelo. Agora dizem que o primeiro sintoma é a dor no pé, é verdade? É verdade. Explica, pode, assim, detalhar, dar uma aula sobre isso aí pra gente. É muito interessante, ela pega primeiro os membros muito tomador inferiores. de cerveja e comedor de carne dobradinha ou de... que mais? Eu tô falando sempre da dobradinha, porque eu gosto, né, de dobradinha. Carne de sol, sei lá, né? Qualquer uma dessas em excesso. Abada. Se tiver muita proteína, que o camarão, por exemplo, os frutos do mar é um problema muito sério. Né? E lembrar que é o seguinte, esse erro metabólico, ele precisa acometer primeiro os membros inferiores, não é 100%, porque medicina nada é 100%, mas depois joelho, ele costuma pegar pé, tornozelo, joelho e vai acometer o membro superior, como o cotovelo que o Afonso citou, depois, numa fase mais avançada, mais crônica. O que seria o tofo? Nada mais que o acúmulo dessa substância, os cristais de ácido úrico, tipo um giz de cera, quando a gente drena para aliviar para o paciente aquela crise ou aquela dor. Alguns casos precisam até ser operados. E a boa notícia é que você pode aprender qual é a dose que não precipita o ácido úrico. Então, por exemplo, quem gosta de uma cerveja ou de outra bebida alcoólica, o uísque, os fermentados têm mais influência pelo nível proteico, é só descobrir que dose que não te leva à crise, tá? O ideal, claro, é ter uma vida saudável de maneira global, mas nós não dissemos mais hoje para o paciente que ele está proibido, porque a gente sabe que tem um nível de segurança e que ele não vai ter crise. É proibido proibir, né? Exatamente, porque cada um pode decidir e saber de si, né? Acho que isso dá muito mais resultado. Nessa vida brava que a gente está vivendo, de pandemia, crise, etc, etc, é verdade. Não poder tomar umazinha e não poder comer um tira-gostinho, né? Exatamente. A grande maioria dos brasileiros, é óbvio que tem aqueles que são abstêmios por convicção, outros por questões religiosas, né? Não estou falando que devem fazer isso, não, e nem me critiquem, por favor. Exato. Mas, de uma forma geral, a população gosta. E, em geral, ele socializa, você encontra Socializa. com um amigo, com a família, então a gente tem que saber nossa dose. Nunca exagerar, mas ninguém tem realmente essa proibição. Diz, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Exatamente. Boa noite, Afonso e doutora Isabela. Boa noite. Marcos da Vila Campos. Gostaria que você falasse um pouco sobre o mal que o leite pode causar no organismo, apesar de que ele falou, eu não tenho intolerância à lactose. Parabéns pelo programa, muito obrigado, Marcos. A bola está com a doutora Isabela agora. E aí, Marcos, doutora? te agradeço também pela pergunta, porque é o seguinte, a gente só tem essa enzima que digere o leite, porque a lactose está no leite. E a lactase é uma enzima que nós temos até a primeira infância. Então, uma criança de 10 anos, ela já não vai ter essa enzima para digerir o leite. Qual o problema disso? Ele cai no nosso organismo, geralmente é um leite de vaca. A proteína da vaca é muito maior do que a do ser humano. Então, na hora de passar pela transição do intestino para ser absorvida, ela dá problema, primeiro, de alergia. Mesmo você que não tem intolerância, em geral o paciente vai sentir constipação.
Alguns pacientes dão diarreia, que o corpo então tenta expulsar aquilo que faz mal. O leite, de fato, ele não consegue ser bem digerido. Então, Tem pessoas que, por exemplo, à noite adoram um leitinho, que eu tomo e não aguento jantar. Então ele pensa que é saudável. agora, Justamente porque ele doutora, sacia tanto que não dá. a vida inteira a gente passou tomando leite. Esses problemas não estão aparecendo agora? O que que é? Ou antes ninguém percebia? Quando você faz o uso muito frequente de uma substância, você desenvolve, sim, como ele comentou aqui, muito interessante, a tolerância. Antigamente era certo. O que a gente sabe hoje é que nesses produtos também, que o leite hoje ele é de caixinha na sua maioria, eles têm muita substância química. Mas o grande problema do leite, que o ortólogo lá critica tanto, é essa questão da gente não ter a capacidade de absorver. Por isso que o queijo, que já é fermentado, o iogurte, é muito melhor. Tá? O meu pai era fazendeiro, produtor de leite, então eu aprendi a tomar leite lá no pé da vaca. Entretanto, uma das minhas filhas tinha uma intolerância altíssima à lactose, né? Exatamente. Que E quando coisa. ela tem, sangra, é grave, às vezes reações sérias, né? E quase que teve que operar, mas graças a Deus ele conseguiu resolver tudo. E pra quando a gente né? tira o leite, vocês podem até fazer um teste, como o Marcos perguntou, quando a gente tira o leite da nossa vida, não é que você vai tirar de 100%, porque num bolo, num pudim, de repente tem o leite. Mas se você não tomar o leite em si, você vai sentir um bem-estar. Você para de ter gases, que é aquilo que a gente fala meteorismo. Você sim. absorve melhor os nutrientes. É verdade. Doutora, boa noite. Sou Noélia do Camilo Prates. O meu esposo tem 64 anos de idade. Ultimamente sente dor na coluna e desce para o pé. Será que é artrite? É provável que ele tenha, sim, uma perda óssea por ser coluna, mas essa associação de descer para o pé, a gente tem que pensar em hérnia de disco, tá? Ah, tá. Bem diferente, né? Bem Já é diferente, questão com relacionada certeza. à Porque a ortopedia, artrite, né? exatamente, com a ortopedia, porque a artrite em si, ela não vai pegar coluna e pé. Ela precisa pegar mão e pé, Eu acho que a gente tem um tempinho para falar sobre fibromialgia, não tem? com certeza. Faltam só 2 minutos para fechar o programa. Vamos falar assim, a fibromialgia acomete cada vez mais a população global, o nível de estresse, ela leva a dor crônica generalizada, a gente costuma dizer de um lado e do outro do corpo, e pode acometer qualquer articulação. Em geral, a gente acredita que pelo acúmulo de funções, as mulheres vêm sofrendo muito mais impacto com essa doença. Elas têm casa, filhos, o próprio trabalho e manter toda essa vida social que hoje realmente pesa para todas nós. Deixa eu só... Uma mensagem chegou de áudio aqui, deixa eu colocar aqui para ver se capta aí, Thales. Meu jovem Afonso, muito parabéns, meus parabéns pelo programa de hoje, tá? Muito bom mesmo, como todos os outros, né? Continue assim, tá? Um abraço do Tiãozão da Valfran. Pegou aí, Thales? Tiãozão da Valfran, um abraço também, Tiãozão. Bem, doutora, infelizmente nosso tempo acabou. Tá até chegando mais perguntas aqui, mas não vai dar, infelizmente, para fazer. Agradeço muito a sua participação, mais uma vez aqui no programa Fala Doutor, sempre abrilhantando o programa. E a gente continua de portas abertas. Muito obrigada, eu também agradeço por ficar tão à vontade. Afonso tem esse dom realmente, né, de nos deixar à vontade. Obrigado. E a todos vocês que participaram. Boa noite, o Fala Doutor fica por aqui. Nosso próximo encontro é quinta-feira que vem. Lembrando que esse programa será reprisado sábado ao 12:30. Até semana que vem. Abraço.